Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 25 de abril e hoje, de novo, eu gostaria então de falar sobre a volta de Jesus e a santificação. É um assunto muito vasto e muito importante para ser feito somente num vídeo de 10 minutos. E também não queremos fazer vídeos de 1 hora, então eu gostaria de continuar meditando nesse assunto. E hoje eu gostaria de ler, então, em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23. E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A beleza desse texto, de todos os textos que nós vamos ler hoje, é a importância de manter tudo que somos intactos, irrepreensíveis, sem receber condenação até a volta de Cristo Jesus. Sem que ninguém possa dizer, irrepreensíveis, irrepreensíveis diante de Deus. E este é um ato maravilhoso do Espírito Santo de Deus, como a gente vai ver, para que possamos estar diante do Senhor um dia completamente livres de condenação. Livres sem que ninguém possa, na verdade, apontar o dedo para nós e dizer, você fez isso. Nem nenhuma pessoa, mas muito menos o diabo, porque nós somos santos diante do Senhor Jesus. Também em Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 13, ele diz, quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos pela fé na verdade. É o Espírito Santo quem nos torna santos. E nós vimos então que nós fomos separados, não somente o nosso espírito, mas também a nossa alma e o nosso corpo. Esta separação aqui foi feita, essa salvação, que é chamada de santificação aqui, ela foi feita pelo Espírito Santo pela verdade, fé na verdade. Ou seja, a gente baseou esta decisão que a gente tomou de receber aquilo que Deus nos propõe pela fé na verdade que nos foi revelada. João muitas das vezes utiliza a palavra verdade, onde nós utilizaríamos a palavra realidade. Ou seja, aquela coisa que é realmente. Não uma história para fazer crianças dormir, como a gente diz aqui, mas uma história que é baseada numa realidade. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está dizendo que ele é a realidade. Existe muitas ideias por aí, muitas religiões, muitas filosofias, mas ele é a realidade. Quando ele diz, eu sou, o que sou? O grande eu sou, ele é. Esta é a realidade. E a nossa conversão foi baseada, então, numa fé nesta realidade, naquilo que é realmente. Não numa fábula, mas numa realidade que vai transformar não só o seu espírito, mas também a sua alma e vai preservar o seu corpo até o retorno de Cristo Jesus. Atos capítulo 20, verso 32. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos os que ele separou para si. Aqueles que Deus separou para si, ou seja, aqueles que ele santificou, que ele tornou santo, ou santos. Isso aqui é muito importante, é por isso que o Paulo está dizendo, eu os entrego. Aqui ele está falando aos líderes da igreja de Éfeso, eu creio. E ele está entregando esse pessoal a graça de Deus que os edifica e juntamente com todas aquelas pessoas que Deus separou para si. É interessante neste capítulo de Atos 20 e o verso 28, se não me falha a memória, não o tenho aqui diante de mim na tela, Paulo vai dizer que Deus comprou a sua igreja com seu próprio sangue. Interessante, Deus não tem sangue porque Deus é espírito, mas ele se fez homem, se entregou pela sua igreja. Comprou para si e então a separou para si, a santificou. Ela pertence ao Senhor. E a gente vive nesta realidade de santificação pensando na volta de Jesus. É por isso que esta meditação
está neste assunto da volta de Jesus, porque é o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente se mantém, na verdade, irrepreensíveis até a volta do Senhor. Crente que vive sem pensar no retorno de Cristo, não sei como consegue viver, porque nós estamos vivendo aqui sabedores de que estamos aqui por um tempo. Se não for pelo retorno de Cristo, vai ser pela sua morte, porque você vai morrer. Esta talvez seja a boa nova para você hoje de manhã. Você vai morrer. Sabendo que você vai morrer, como você vive sua vida aqui? Como você vive? Você vive para este mundo onde você não vai poder ficar para sempre, ou você vive para viver diante do trono do Cordeiro? Romanos 15, verso 16. Sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta aceitável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Uma oferta agradável a Deus que foi separada pelo Espírito Santo. É uma oferta inteiramente para Deus. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, diz ao povo que eles precisam se oferecer em sacrifício, ou seja, em holocausto. Quando eles ofereciam o holocausto, o sacrifício era inteiramente para Deus. Não era um churrasco, né, que a carne era assada e as pessoas, os levitas, podiam comer a carne, o que acontecia com outros sacrifícios. Mas o sacrifício de holocausto era inteiramente para Deus. Então Paulo está dizendo aos romanos, se ofereçam em holocausto, se ofereçam inteiramente a Deus. Ou seja, espírito, alma e corpo inteiramente santificados e guardados irrepreensíveis até a volta de Cristo Jesus. Atos 26 e verso 18, para abrir os olhos deles, a fim de que voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Não sei se você percebeu que nesses textos nós vamos encontrar ou a palavra separado, ou então a ideia de separação aqui. Porque é exatamente isso que quer dizer ser santo. É sermos separados. Ou seja, você é um vaso precioso que é utilizado somente para aquele uso. Como os utensílios do templo e do tabernáculo. Eram utilizados somente ali, até o dia em que Deus disse, se fini, acabou, e os babilônios vão entrar no templo, vão destruir tudo, e eles vão construir um outro, mas os romanos também vão destruir aquele. E desde então, nenhum templo foi construído, porque o templo do Espírito Santo agora somos nós. Então, tudo que era separado no templo agora está em você. É você que é esse objeto, essa pessoa que serve ao Senhor, que serve para o Senhor, que vive para o Senhor, porque você foi separado por Ele. Aqui nesse texto de Atos 26 e verso 18, é o Senhor que está dizendo a Paulo que a missão dele é essa, de anunciar, então, de anunciar o evangelho aos gentios para que os olhos deles fossem abertos e que eles possam receber, então, essa herança, não cesso de dizer donc em francês, para que eles possam, então, receber a herança como povo de Deus separado pela fé em Cristo Jesus. Separado. Quando você pertence a Cristo Jesus, é porque você foi separado para pertencer a Ele. E você precisa viver desta forma até o retorno de Cristo, até o fim. Que Deus te abençoe.